Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma aula especial aqui. Essa aqui é a Juliane, nossa paciente. Ela aceitou ceder a imagem pra gente gravar esse vídeo. A gente vai tentar resolver hoje uma queixa da Juliane que ela já tem desde que a gente se conheceu, tá? Eu vou mostrar essa foto pra vocês, depois a gente vai começar a gravar a aula, porque eu achei essa foto muito legal, que foi ela que me mandou no WhatsApp, tá? A gente dividindo o rosto dela no centro, a gente consegue perceber que ela tem, na região medial da sobrancelha esquerda, uma assimetria de posição, tá? A gente consegue perceber bem aqui, ó, na foto, né, de frente, onde a gente vê que ela é mais caidinha na região medial, né, do que o lado direito. Então a nossa proposta de hoje é fazer um fio de tração. A gente vai usar um fio block Double Needle para elevar, para fazer uma tração somente da região medial da sobrancelha esquerda, tá? A gente vai manter a direita e depois que a gente vê o resultado é que a gente vai ver se vai fazer alguma outra correção, se ficou legal, se ficou simétrico, tá? Então hoje a gente vai passar um fio apenas nessa região aqui, da zona medial da linha M pupilar até a região medial da sobrancelha esquerda, e a gente vai fazer uma tração. Vocês vão ver agora daqui a pouco na marcação. A gente já fez blefaroplastia superior na Juliane e a gente também já fez uma cirurgia de Castanhares, que está escondida aqui na cauda da sobrancelha, porque quando a gente começou a fazer os tratamentos ela tinha uma queda importante da região lateral do supercílio. Então hoje a gente vai corrigir essa assimetria da região medial do supercílio, que o supercílio esquerdo é bem mais caidinho do que o direito. A gente está sem ação de toxina, tá? Eu solicitei que ela venha na semana que vem, porque é importante, o ideal é a gente fazer a toxina antes de fazer o fio de tração. A gente vai fazer na semana que vem, logo após a passada do fio, pra gente não ter a mobilidade do frontal e deixar o fio bem acomodado, certo? Bom, então agora a gente vai fazer a marcação, tá? A gente vai traçar uma linha, olha pra frente aqui, gente. A gente vai traçar uma linha hemipupilar. Uma coisa bem importante com relação a isso que eu tô falando. Eu vou fazer essa linha hemipupilar porque eu sei que a assimetria dela vai até aqui, tá? Quando a gente vai corrigir a assimetria, não existe regra. A gente tem que corrigir a assimetria daquele paciente. É comum a gente ter que passar fio de tração de um lado da face quando o paciente tem paralisia facial. Tem uma paciente minha que tem paralisia facial desde que nasceu, por exemplo, desde a infância. Ela vai passar um fio block somente no lado funcional dela, tá? A gente vai fazer toxina, somente no lado flácido. A gente vai fazer alguns pontos de toxina no lado funcional para diminuir aquela assimetria da musculatura e vai passar um fio block Double Needle do lado que é flácido, né, onde ela tem a paralisia. Então aqui a gente tem que corrigir conforme a necessidade do paciente. Não existe uma regra, faz o fio assim, posiciona ele aqui, sai por aqui. Não tem como eu explicar isso para vocês. Então também depende muito do nosso feeling, tá? A gente sabe que a gente não pode abrir um ângulo muito grande, porque eu não vou conseguir fazer uma tração. O ângulo para fazer esse tipo de sustentação tem que ser pequeno. E no caso dela, aqui, ó, exatamente aqui, começa a cicatriz do Castanhares. Então essa parte aqui já foi elevada cirurgicamente, tá? Então a gente vai fazer aqui só o fio nessa região medial. Então aqui vai ser o nosso primeiro ponto de saída e o nosso outro ponto de saída vai ser na ponta medial do supercílio. E o nosso ponto de entrada vai ficar lá na linha capilar, tá? Então a gente vai entrar com o fio block por aqui, vai sair com uma das agulhas por aqui, a segunda agulha entra aqui e sai aqui. A gente sempre faz, pessoal, uma hipercorreção, tá? Porque eu sei que vai ceder. É uma zona móvel, o fio tá agindo contra a gravidade, então é impossível ficar exatamente como a gente colocou. Ele tá preso no subcutâneo, ele não tá aderido ao osso nem nada, então a gente não tem como fazer uma correção e manter essa correção. Então por isso que a gente sempre faz, quando a gente quer fazer fio de tração, a gente faz uma hipercorreção, porque a gente sabe que depois vai ceder meio centímetro, 1 centímetro, dependendo do caso, tá? Então a gente vai fazer esse fio aqui hoje, vai revisar ela depois em 15 dias para ver se está tudo ok, se não tem nenhuma retração. Essa zona é a zona mais comum da gente complicar se a gente não passar ele no plano correto, porque a gente tem pele, um tecido celular subcutâneo extremamente pobre e depois a gente já tem musculatura e periósteo, tá? Então a gente tem muito pouco tecido entre pele e osso. A gente tem que cuidar muito para não deixar a retração do fio, para não deixar o fio aparente, tá? Então não é legal ficar usando fios muito grossos, não é legal fazer quando o paciente é idoso, tem aquela pele muito atrofiada, porque a gente não vai conseguir esconder o fio, certo? Então é importante a gente atentar para esses cuidados, porque a gente está aqui para melhorar e não para piorar o paciente ou para criar
complicações que depois a gente vai ter que resolver, certo? A gente só vai anestesiar com lidocaína com vasoconstritor as portas de entrada e saída do fio. A gente não precisa anestesiar o trajeto. E a gente não deve anestesiar o trajeto, que é para o fio conseguir conectar bem com o subcutâneo, certo? Bom, pessoal, então a gente vai fazer a anestesia local agora, tá? A gente só vai anestesiar portas de entrada e saída, entrada por aqui, saída por aqui. Só para lembrar um pouquinho vocês a respeito da anatomia, lembrando que mais ou menos na linha pupilar, justamente onde a gente vai sair aqui, a gente tem nosso forame supraorbital, tá? Com artéria, veia e nervos supraorbitais. Eles estão justaósseos, tá? É justamente aqui o forame, então é aqui que eles estão saindo. Eu não preciso me preocupar em passar o fio na artéria, porque ela está profunda ao local onde eu vou passar o fio. Vou passar o fio no subcutâneo, tá? E justamente mais ou menos nessa outra saída aqui a gente tem artéria, veia e nervo supratrocleares, tá? Mesma coisa, repito, nessa zona especificamente eles estão profundos. Eles não estão na zona do subcutâneo onde a gente vai colocar o fio, tá? Então, vou fazer anestesia, picadinho, tá, Ju? Não precisa muita coisa, 0,3 ml mais ou menos é suficiente, tá? A gente tem uma aula só de fio block. Para quem ainda não viu, aconselho que veja, mas eu vou ter que repetir algumas coisas. A gente tem 3 técnicas para o fio block e no caso da sobrancelha a gente tem 2. Então a gente tem a possibilidade de fazer o fio, fazer a tração, cortar e puxar, que é a minha preferência para essa área, tá? Quando a gente faz essa zona aqui de supercílio, eu prefiro fazer isso. A gente também tem a possibilidade de passar o fio, retornar, sair por aqui com a agulha, retornar e voltar por um caminho lateral e dar um nó aqui. Esse tipo de técnica em supercílio dá muito mais complicação, tá? Porque ele vai fazer um fuxico, como eu falei pra vocês, a gente tem muito pouco subcutâneo aqui, o nosso subcutâneo é muito pobre, é muito mais difícil do fio acomodar, tá? Então eu prefiro fazer essa técnica em que a gente passa o fio, traciona, reposiciona como a gente quer e depois corta o fio, tá? Que é o que a gente vai fazer na Juliana. Pessoal, então a gente tá estéreo, tá? A gente já trocou tudo aqui, eu refiz a asepsia na paciente, coloquei um campo estéreo na região e agora a gente vai passar o fio, tá? Então com uma agulha 18, tá? Uma agulha rosa, já anestesiado o pertuito de entrada, a gente vai abrir uma portinha de entrada, tá? Só com o bisel da agulha a gente vai fazer aquela casinha do fio, tá? Para acomodar. A gente vai fazer uma casinha aqui, fazer um descolamento leve. E vamos passar o nosso fio. A gente vai fazer então um fio block double needle de 12 centímetros, tá? Ele tem essas garrinhas divergentes, né? A gente tem uma zona aqui no meio dele, depois a gente vai ter a aula teórica, onde eu vou poder mostrar e especificar todas as características de cada fio. Então, essa zona aqui do meio, onde a gente não tem garras, a gente vai deixar exatamente aqui na nossa porta de entrada, tá? Então, a gente vai passar primeiro um lado, depois o outro, traciona e corta o fio, certo? Esse fio é importante que vocês tenham sempre uma auxiliar e a gente vai sempre fazer primeiro o lado do fio da auxiliar, pra gente não fazer aqui e depois ficar fazendo cruzado e ela ter que ficar segurando desse lado, tá? A gente já fez o pertuite de entrada. A nossa agulha está em 45 graus. Eu posso testar o plano a qualquer momento e devo testar o plano. Eu tenho que estar no subcutâneo. Essa agulha tem que deslizar aqui, tá? Essa parte é um pouquinho chatinha, a gente tem que acomodar com o dedo, porque a gente tem uma curvatura aqui do frontal, né? A gente vai sair pelo nosso ponto de saída, a gente vai testar de novo o plano para ter certeza que ele está no plano correto. E a gente vai sair com a nossa agulha. Segura lá, gente. É comum sangrar um pouquinho mais aqui, tá? A gente tem vasos muito superficiais. E a gente vai ir com o fio até aquela zona entre as duas áreas que a gente tem as garras, tá?
que é uma zona onde a gente não tem garras. Eu vou pressionar um pouquinho aqui e a gente já volta a fazer. Eu vou entrar com a minha segunda agulha. Tô no plano correto, tô superficial, tô acima do músculo. Aqui é onde começa a fazer a curva, a gente tem que fazer uma acomodação com o dedo esquerdo para auxiliar. Saí pelo meu segundo ponto de saída, testei o plano, eu tô superficial, tô no plano correto. Puxei meu fio. E o fio tá acomodado. Agora a gente vai fazer a tração, que a gente vai fazer uma correção aqui, uma hipercorreção, né? A gente sabe que ele vai ceder depois, então eu vou fazer uma correção maior do que eu espero que ele fique, tá? Vocês vejam que agora a sobrancelha esquerda tá mais alta que a direita, tá? Por isso que eu tô dizendo que eu tô fazendo uma hipercorreção, porque eu não quero pegar uma sobrancelha que era mais baixa e deixar ela mais alta do que a outra. Eu vou refazer uma nova assimetria. Então não é isso que a gente quer. Mas eu preciso fazer essa hipercorreção porque eu sei que esse tecido depois com a mobilidade facial, pela gravidade, ele vai acabar cedendo um pouco, tá? Então passei o fio, fiz a hipercorreção, vi que tá simétrica as duas pontas, tá? Elas estão retas aqui uma com a outra, tá? Não ficou nenhuma retração na porta de entrada. Essa zona é comum sangrar um pouquinho mais, tá? Não se preocupem, se vocês estiverem no plano correto, se vocês estiverem superficiais, vocês não vão lesar nenhum vaso importante, tá? Mas é uma zona muito vascularizada, com vasos superficiais, é comum sangrar um pouquinho, não tem nenhum problema. Então a gente vai tracionar o fio agora, vai empurrar o nosso fio com a tesoura e vai cortar o fio, tá? Traciona um pouquinho, corta e acomoda. Tá feito o nosso procedimento, tá? Vocês conseguem ver aqui que ela tá um pouquinho acima do que a direita, não muito, tá? Mas a gente criou uma nova assimetria necessária. A gente tem aqui a pele um pouquinho mais enrugada, a pele tá agarrada nas garrinhas do fio e depois com o tempo, com a mobilidade, isso aqui vai ceder levemente, a gente vai conseguir deixar simétricas as duas sobrancelhas, tá? A gente vai limpar tudo, ela vai levantar pra gente conseguir revisar agora. Bom, pessoal, então a gente finalizou o nosso procedimento, tá? Depois que a gente terminou o fio, eu fiz uma asepsia boa com álcool 70 e coloquei o curativo, tá? Então agora ela tá com o curativo. Vocês vejam que a gente tem agora uma nova assimetria, né? Por causa do curativo também e por causa da tração do fio, mas depois que a gente retirar o curativo e o fio começar a ceder, a gente vai acabar vindo para o mesmo nível do supercílio direito, tá? A gente vai orientar a Juliane a ficar 3 dias com esse curativo. Hoje é sexta-feira, tô gravando numa sexta-feira. Ela vai voltar aqui para mim daqui 3 dias na segunda-feira, tá? Quando o paciente está em casa e eu faço fio na face, eu peço 5 dias de curativo. Na testa, geralmente 3 dias é suficiente. Na região frontal, quando a gente faz o Fox Eyes, né, para fazer elevação de cauda de sobrancelha, a gente também pode deixar 3 dias, pode deixar menos tempo, tá? Mas como ela tá sem o efeito da toxina, eu gostaria que ela fizesse o quanto antes pra gente não atrapalhar, não deixar móvel a zona que o fio tá fixado. Ela vai retornar aqui daqui 3 dias, na segunda-feira. Eu mesma vou retirar o curativo e a gente vai fazer a toxina no frontal, nos corrugadores e no prócero, tá? Pra gente deixar toda essa zona paralisada e sem mobilidade. Então, as orientações: 2 semanas sem fazer mobilização manual forte na região, tá? 2 semanas tentando não dormir apoiada nessa zona. Nessa região aqui a gente pede para cuidar da abertura de boca, dentista e tal. Na região frontal não tem nenhum problema, tá? Não tem relação nenhuma com comida, bebida. Não é necessário deixar antibiótico quando o número de fios é pequeno. Só é importante a gente orientar a asepsia do paciente. Então, quando eu faço o fio, no dia da aplicação do fio, eu peço para não tomar banho lavando a cabeça nesse dia. Tá? O paciente pode tomar banho do pescoço para baixo, o rosto ele pode limpar com álcool ou alguma outra
forma de higienizar e não lavar o cabelo. No dia seguinte ele já pode lavar o cabelo e depois do banho eu peço também para tomar banho com sabonete Protex, algum sabonete bactericida de preferência, e depois do banho ele vai secar com uma toalha fofinha, tá? E vai passar álcool 70 em cima do micropore. Eu nunca tive nenhum problema de infecção com nenhum fio e eu não costumo deixar antibiótico. Eu acredito que a asepsia e a técnica asséptica, se a gente cuidar da técnica, fazer tudo estéril, a gente não precisa ter esse tipo de cuidado, certo? Então, muito obrigada. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.